como viver em um mundo cujas pessoas são cínicas. Entretanto, esse cinismo elas não assumem. Como? Pois é, eis a questão. Agora de manhã eu ia saindo lá de casa, e aí o vizinho estava varrendo a calçada. Mais ou menos vizinho, né? A segunda casa. E aí eu pensei, como que eu vou passar perto dessa pessoa e não olhar para a cara dela, não cumprimentá-la ou ofertar um bom dia? Como passar perto dessa pessoa e ignorá-la ou ser indiferente? Ainda bem que quando eu ia passando perto da casa dela, eu precisei virar em outra rua. Aliás, eu optei, né? Embora as duas ruas dava sentido ao local que eu estava vindo agora, então eu optei por uma rua antes de passar por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse vizinho é um vizinho exigente, ele vive catando o lixo em volta da casa dele, limpando, lavando calçada. Sempre que ele pode, ele está ali limpando, né? Dando uma geral na frente da casa dele. Nada contra isso, está certíssimo ele, inclusive. Só que ele é o tipo de pessoa que ele limpa a casa dele e suja a casa dos outros. Ele vai cuidando da casa dele e vai jogando a sujeira para a casa dos outros. Eu já flaguei ele jogando sujeira em frente à minha casa. Uma vez eu flaguei e não falei nada. Da próxima eu fui conversar com ele. Eu falei, pô, ô amigão, você tá tirando lixo da frente da sua casa e jogando aqui no meu lixo? Aí ele veio querer argumentar comigo, mas não teve argumento. Ele catou o lixo e se virou para lá. Então, eu digo cinismo, né? As pessoas são cínicas, mas elas não assumem esse cinismo. Para ela tá tudo bem, tá tudo normal, mas eu ainda guardo esse comportamento dela comigo, né? Porque como que eu vou rir para uma pessoa desse tipo? Como que eu vou ter uma relação saudável com uma pessoa dessa, sendo que a pessoa é traíra, é traiçoeira, é mentirosa, é falsa? Ela sorri na sua frente, mas nas costas ela te trai, ela te apunhala. Como? Como conviver com pessoas cínicas nesse mundo? E a grande maioria delas são cínicas, no meu ponto de vista, pelas minhas experiências, são cínicas as pessoas. Elas te fazem mal aqui agora, quando é amanhã, elas já não lembram mais disso. Ou se lembra, elas fazem que não se lembra. E para ela tá tudo bem, tá tudo normal. Então como conviver num mundo que é cínico? E você ter que sair na rua e rir para todo mundo, e cumprimentar todo mundo, e ouvir todo mundo. Como? Não, não tem como. Não faz sentido. Eu lembro que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, inclusive, né, eu como sou uma pessoa que ainda estou me procurando, porque eu sempre tive perdido nesse mundo, há um bom tempo atrás, eu lembro que eu tinha dificuldade, bastante dificuldade, né, na verdade, eu tinha muito sentimento de culpa. Eu tinha muito sentimento de culpa e por conta disso eu estava lutando para ser um pouco melhor com as pessoas, né?
E como eu lia bastante, ainda leio, menos hoje, mas ainda leio, eu lia lá que a gente deve ouvir as pessoas, é melhor ouvir do que falar. De fato, com toda certeza, é melhor ouvir do que falar. Só que o erro, o engano, né, de muita gente é ouvir as pessoas erradas, momentos errados, falas erradas, pessoas erradas. E a forma errada de ouvir. Eu me iludi muito de ficar prestando atenção, né, a pessoa falando, falando, e eu procurando captar e ouvir ela. Porque as pessoas querem falar. Elas não tiveram oportunidade de falar quando criança, e agora elas querem falar. Eu acredito nisso, que elas quiseram falar, né, quando criança, mas não conseguiram falar, foram impedidas de falar, e agora, quando grande, elas querem falar, falar, falar e nunca querem ouvir ninguém. Você já deve ter tido a experiência de que, às vezes, num diálogo, as pessoas não ouvem umas às outras. Elas querem falar e, naquela agonia, ela nem espera a outra terminar de falar, nem ouve o que a outra, nem presta atenção no que a outra pessoa está querendo dizer, mas ela só está esperando a vez dela de falar, é só isso. E é assim até hoje, as pessoas querem falar. Então eu lembro que lá atrás, né, naquela luta por causa do sentimento de culpa, eu querer ter uma relação mais saudável com as pessoas, então eu ficava ali tentando ouvir as pessoas, escutava ela falar, né? E eu achava que ouvindo as pessoas, elas iam gostar mais de mim, que elas iam ter mais respeito por mim, que elas iam me considerar mais, né? Eu estava nessa ilusão. Hoje eu vejo que não dá mais para ouvir qualquer tipo de pessoas a qualquer momento, não dá mais para dar confiança para as pessoas, não dá mais nem para olhar. É perigoso até a gente ficar olhando, dando confiança para as pessoas até no olhar, porque a pessoa, ela te olha, né? Se ela observa, percebe que você deu confiança para ela, se ela tiver alguma dificuldade para resolver, ela vai em cima de você, você é o alvo, você vai ser a vítima. E para ela tá tudo bem, para ela tá tudo bem que seja assim, né? Então não dá mais para ouvir ninguém, não dá mais para dar confiança para as pessoas a torto e direito. Evitar o máximo possível de ter contato visual com pessoas erradas. E se tiver um contato visual, tem que ser um contato único e rápido, objetivo, direto, sem demorar no olhar. E se a pessoa te aborda, dependendo do assunto, né? Porque com o tempo a gente vai descobrindo quem quer te manipular, quem quer conseguir alguma coisa, tirar vantagem. Com o tempo a gente vai descobrindo. Hoje eu vejo Schopenhauer disse lá atrás que quanto mais sabedoria você tem, quanto mais você fica sabendo das coisas, mais você sofre. E ele tem razão, ele tinha razão quando ele disse isso, que quanto mais você sabe da verdade, mais você sofre, porque é uma carga a mais para você saber, né, que as pessoas estão tirando proveito da sua bondade e não dá mais para ser bom. Você tem no sangue a sua bondade, mas você precisa ter clareza com quem você vai ser bom, que momento você vai ser bom, porque as pessoas são cínicas, elas fingem, né, muito bem, elas manipulam, e é complicado. É complicado, não é uma tarefa fácil conviver no meio do cinismo, conviver no meio de pessoas. Dentro de casa, eu, por exemplo, durante muito tempo, com a minha própria família,
né, com meus próprios irmãos. Eu, diante de um sentimento de culpa que eu carreguei durante muito tempo, então eu me dediquei durante uma boa parte da minha vida a tentar arrumar esse estrago, né, desse sentimento de culpa, a servir, a prestar atenção, a ser um pouco mais, né, humano. Só que eu, depois de um tempo, observei que eles estavam tirando proveito disso, né? Eles estavam fingindo o tempo todo e eu não estava percebendo. Eu acreditando que eu estava ajudando eles, mas na verdade eles estavam tirando proveito, eu estava prejudicando mais eles ainda e me prejudicando, porque as coisas não andavam. As coisas não andavam e eles estavam deixando as coisas totalmente para mim, soltando peso totalmente para mim. E hoje, com muito custo, graças a Deus, eu estou conseguindo me libertar, estou deixando eles, cada um com suas responsabilidades. É dolorido, né? Você vê ali o seu irmão patinando e ele ainda quer sugar um pouquinho mais, né, da sua energia, dos seus serviços, da sua disponibilidade. Eles ainda querem ainda. Então, e pior é que eles não assumem, né? O cinismo, as pessoas cínicas, elas não assumem responsabilidade dos seus erros nenhum, né? Elas agem como se nada estivesse acontecendo, como elas não tivessem culpa de nada. Por isso que quando a gente resolve assumir a culpa, né, a responsabilidade pelos nossos erros, fica pesado, porque a gente descobre que se eu, né, me desaponto, me frustro com a pessoa, a culpa é minha, porque foi eu que fui lá, né, eu que dei atenção, eu que dei confiança, eu que dei ouvido para aquela pessoa, eu que falei alguma coisa, né, sim ou não, foi tudo eu. Então, quando você assume responsabilidade da sua vida, é mais pesado. Enquanto que as pessoas que não assumem responsabilidade nenhuma, elas, né, são perigosas, mesquinhas, insensíveis, elas são cínicas, fingem que não são com elas, fingem que não viram. Então a opção que eu tive é também fingir que não vejo, que não ouço, né? Para mim poder se safar, se esquivar dessas pessoas, né? Essas pessoas perniciosas. Porque já pensei várias vezes em arrumar um relacionamento com uma outra pessoa, né? Um relacionamento amoroso. Vivo pensando ainda, inclusive, mas eu já não tenho certeza mais se é isso que eu quero. Porque dá medo, sinceramente dá medo. Dá medo de se envolver com as pessoas, uma vez que a maioria delas não assume responsabilidade pelos seus atos. Enfim, era isso que eu queria falar. Valeu? Se fez sentido, dá uma curtida aí e até o próximo vídeo. Tchau!